Graça e paz, povo de Deus. É um prazer estar com vocês para mais um momento de qualidade aqui no Teolosofando. Não tenho dúvidas que foi Deus que preparou este tempo para que possamos desfrutar deste crescimento espiritual e intelectual em sua presença. Estamos estudando escatologia bíblica e o tema hoje é o Tribunal de Cristo. Não podemos negar que este tema gera muitas dúvidas nas mentes dos cristãos e, ao mesmo tempo, é alvo de muita especulação teológica e, obviamente, isso nós queremos evitar aqui. Mas é fato de que um dia todos nós estaremos diante de Deus, ou no tribunal de Cristo, ou no tribunal do grande trono branco. E aí, você sabe o que cada um significa? Bem, vamos nos debruçar sobre este tema complexo da teologia escatológica a partir de agora. Portanto, tome aí o seu material de apoio, seu caderno, seus blocos de anotações, sua Bíblia. Esse material é sempre bem-vindo aqui no Teolosofando. E já anote os objetivos da nossa aula que vão aparecer para você aí na transição a seguir. E como primeiro objetivo nós temos definir o sentido de julgamento divino à luz da Bíblia, como também compreender o que é o tribunal do trono branco e a quem ele se destina, e, por fim, entender o significado do tribunal de Cristo, assim como suas implicações para o crente. Não podemos, como primeiro objetivo nosso, que é descrever e compreender a natureza do tribunal de Deus, não podemos, ou do juízo de Deus, não podemos associar o juízo de Deus com os tribunais humanos. O homem, em sua natureza caída, é falho. Porém, o juízo de Deus é perfeito. Um ponto a ser considerado quando falamos em julgamento da parte de Deus é que a justiça divina não se equipara à justiça humana, pois Deus é perfeito e não erra em seus juízos. Nós não podemos, quando estudamos a natureza, a propriedade do julgamento de Deus, do juízo de Deus, não podemos compará-lo aos tribunais humanos, aos juízos humanos. Nossos tribunais, eles podem se corromper, nossos julgamentos podem ser comprados ou por valores ou por favores, mas o juízo de Deus, o tribunal de Deus, o julgamento de Deus, ele não pode ser corrompido, ele não pode ser comprado, porque Deus, em seu juízo, ele é perfeito. Portanto, tanto para os que hão de comparecer diante de Deus, ou no tribunal do grande trono branco, que é um tema que estaremos estudando a seguir, ou no tribunal de Deus, nós precisamos entender que quem comparecer diante desses julgamentos, ou será galardoado de acordo com as suas obras, ou julgado de acordo com as suas obras. Deus não erra em seu julgamento. E o primeiro tribunal que nós vamos destacar, uma vez que eu já compreendi que o juízo de Deus é perfeito, que o julgamento de Deus é perfeito, nós vamos ver o tribunal do trono branco. Anote aí no seu material de apoio, Tribunal do Trono Branco, bem didático mesmo. Hebreus capítulo 9, versículo 27, nos diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma única vez, e depois disso enfrentar o juízo.
todos nós compareceremos diante de Deus. E o que é o tribunal do trono branco? Primeiramente, vamos compreender quando este juízo, quando este julgamento acontecerá. Obviamente que dentro da nossa estrutura hermenêutica que estamos estudando aqui, tema lá da nossa primeira aula, quando eu já pontuei o caminho que estaremos seguindo, que é dispensacionalista, este julgamento acontecerá logo após o milênio de Cristo, logo após os 1000 anos que Cristo governará a terra, após a revolta de Satanás e aqueles que não aceitarem o reinado de Cristo. Teremos então o início do juízo do grande trono branco para julgar todas as pessoas que não participaram da primeira ressurreição. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15, é o nosso texto referencial. Anote aí, Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15, é o nosso tema. O pastor batista e professor do Seminário Batista na Filadélfia, Richard Sturz, ele vai dizer em sua teologia sistemática, acompanhe, o grande trono branco é o julgamento final de todos os que não são salvos, conforme a referência que nós já pontuamos aqui de Apocalipse 20, do 11 ao 15. Ele acontecerá depois do milênio, versículo 5, e envolverá todos aqueles cujo nome não está no livro da vida, versículo 15. Alguns dos que são ressuscitados para esse julgamento vêm do Hades, onde os mortos já estão sofrendo por seus pecados, versículo 13 e versículo 14. No término do milênio, o julgamento final é de tamanho tenro que nem a terra nem o céu querem testemunhar. Versículo 11. Todos aqueles que comparecerem diante do grande trono branco serão lançados no lago de fogo, a segunda morte. Portanto, nós já podemos compreender que este julgamento é para condenação. Quem comparecerá diante de Deus neste julgamento do trono branco? Obviamente que os ímpios no trono branco, todos os ímpios, sem exceção, quer queiram, quer não, terão de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Portanto, este julgamento é destinado a todos aqueles que não reconheceram e não confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Com que base os ímpios serão julgados? Serão julgados, acompanhe. De acordo com o livro da consciência, na referência de Romanos 2, 15 e 9, 1. Como também o livro da natureza, Jó 12, do 7 ao 9, Salmos 19, do 1 ao 4, Romanos 1, 20. O livro da lei, Romanos 2, 12, Isaías 34, 16 e Romanos 3, 20. O livro do Evangelho, João 12, 48, Romanos 2, 16. O livro da nossa memória, Lucas 16, 25. O livro dos homens, conforme as referências de Malaquias 3, 16. Marcos 12, 36. Lucas 12, 7. Apocalipse 20, 12. Como também o livro da vida, Salmos 69, 28. Daniel 12, 1. Lucas 10, 20. Filipenses 4, 3. Apocalipse 20, 12. Portanto, o julgamento de Deus, que é perfeito, está com base, ou será baseado, nesses livros
que nós acabamos de mencionar aqui. Um julgamento perfeito para condenar todos os ímpios, todos aqueles que profanaram o nome de Cristo e que não o reconheceram como seu Senhor e Salvador. O tribunal do trono branco. E eu reitero, é para a condenação eterna dos ímpios. Você já compreendeu até aqui, dentro do caminho que nós estamos seguindo, que o juízo de Deus é perfeito e que o tribunal do trono branco é para a condenação de todos os ímpios. Mas, afinal de contas, o que é o tribunal de Cristo ou o juízo dos crentes? Paulo vai escrever em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, dizendo: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A referência de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, está nos dizendo que todos nós, todos os crentes, estaremos comparecendo diante de Cristo para este tribunal. E o que nós vamos ver a partir de agora é a compreensão deste tribunal. Como e quando acontecerá este julgamento? E eu quero lhe convidar a tomar a sua Bíblia, uma vez que nós já pontuamos lá no início da nossa aula que todo o material de apoio, como caderno, blocos de anotação e Bíblia, são bem-vindos aqui. Tome aí a sua Bíblia e vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo do 11 ao 17. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11 a 17, o apóstolo Paulo, também falando do tribunal de Cristo, vai nos dizer assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Vamos compreender este texto por partes. Primeiramente, o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos um fundamento, nós temos uma base, um alicerce, no qual nós estaremos lançando a nossa construção, as nossas obras. E este fundamento é Jesus Cristo. O fundamento das nossas obras é Jesus Cristo. E no verso 12 ele diz: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício, ele está falando de construção. A sua analogia é sobre construção. E a partir de agora ele pondera alguns materiais, e eu vou explicar mais à frente o que cada um significa. Alguns materiais que nós podemos usar para esta construção, sobre este alicerce, sobre esta base que é Jesus Cristo. Ele diz: edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. A obra de cada um se manifestará, virá à tona. Na verdade, o dia do Senhor a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Olhe que interessante o verso 14 e o verso 15. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Portanto, o tribunal de Cristo, o julgamento dos crentes, não é para condenação, mas para galardão, para que Deus em Cristo possa galardoar cada um segundo as suas obras. Verso 15. Se a obra que de alguém se queimar, sofrerá detrimento,
mas o tal será salvo. Portanto, não há condenação aqui. Todavia, como pelo fogo. E não é justamente isso que Paulo vai escrever na carta aos Romanos, no capítulo 8? Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito? Pois é, o tribunal de Cristo tem a proposta de galardoar aqueles que o reconheceram como Senhor e Salvador e lançaram as suas obras, que construíram as suas obras sobre este fundamento, que é Jesus Cristo. E cada cristão está construindo a sua vida de fé sobre este fundamento, que é Jesus Cristo. Como eu já mencionei, o apóstolo Paulo vai estabelecer uma analogia com alguns materiais, relacionando-os com as obras dos crentes, as obras que cada um de nós realizamos no reino de Deus. Estes materiais que ele usa, ele compara ouro, prata, pedras preciosas, como também uma segunda categoria, madeira, feno e palha. Eu reforço, o juízo dos crentes não será para a condenação e sequer para a salvação. O juízo dos crentes é para galardoar cada um de acordo com as suas obras. Quando nós falamos de tribunal de Cristo, como já estudamos aqui no Teolosofando, precisamos compreender que não é um tribunal como nós podemos compará-lo ao tribunal humano, que ou é para a condenação ou para a salvação. Mas é um tribunal semelhante aos que os oradores usavam ou que os árbitros das competições esportivas usam para premiar os competidores. Então nós estamos falando de um tribunal para galardoar. Acompanhe a transição a seguir. Corte de justiça retributiva, quando se fala de tribunal de Cristo, que inaugurada logo após o arrebatamento, e tendo Cristo por presidente, ocupar-se-á do julgamento dos santos quanto ao serviço divino. Nós já vimos a referência de 2 Coríntios 5,10. Embora não seja atribuição do tribunal de Cristo condenar ninguém ao fogo eterno, não podemos descuidar quanto às nossas responsabilidades, pois será muito triste e vexatório apresentar-se ante ao rei com as mãos vazias. Nós estamos construindo, cada um de acordo com aquilo que recebeu de Deus, estamos construindo neste fundamento que é Jesus Cristo. E não podemos comparecer diante de Cristo com as mãos vazias. Walter Brunelli, em sua Teologia Sistemática, também colabora. A salvação não é tudo para o crente. Após o arrebatamento, segue-se ainda um tribunal para o salvo em que cada um será recompensado pelo modo como se portou durante a jornada com Cristo na terra. Anote aí estas transições que aparecem para você na tela, dê pausa no nosso vídeo, anote essas referências, são muito importantes para o nosso crescimento e você, obviamente, pode recorrer a essas referências todas as vezes que for necessário, dentro da sua construção teológica, dentro desse crescimento espiritual e intelectual que estamos desenvolvendo aqui, você pode recorrer a estas referências. O que será julgado neste julgamento? Primeiramente, as nossas motivações. 1 Coríntios 4, 5. A nossa fidelidade a Deus. 1 Coríntios 4, 2.
o uso correto dos bens, dos dons que o Senhor nos confiou, 2 Coríntios 9:6, o zelo por sua obra, por seu nome, Daniel capítulo 12, versículo 3, o amor que nós destinamos a Deus, ao nosso próximo e ao reino, Gálatas 6:10, como também a nossa perseverança, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Então esta será a base para este julgamento de todos os cristãos, de todos os salvos em Cristo Jesus. Dentro da leitura que nós fizemos em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, que é a base para a nossa compreensão do julgamento de Cristo aos crentes, do tribunal de Cristo, Paulo usa, dentro desta analogia, alguns materiais. Você lembra? Ouro, prata e pedras preciosas na primeira categoria, como materiais indestrutíveis ao fogo, e madeira, feno e palha, na segunda categoria, como materiais que serão consumidos pelo fogo. E ele vai nos orientar que nós devemos construir as nossas obras, construir o nosso trabalho, estabelecer o nosso trabalho de acordo com esta primeira categoria. E eu quero explicar o que cada material destes que nós acabamos de apresentar dentro das duas categorias, indestrutíveis e destrutíveis, ou perecíveis, como queira, significa. Por exemplo, o ouro, ele fala da natureza de Deus, ele aponta para a natureza, para a glória de Deus. O ouro na Bíblia, ele simboliza aquilo que procede de Deus, ele simboliza as coisas divinas. Você lembra da arca lá no Pentateuco, no livro de Êxodo, quando Deus orienta Moisés a construir a arca do concerto? Esta construção feita de madeira de acácia, é verdade, Deus orienta Moisés a revestir de ouro, pois o ouro é símbolo da glória de Deus. Obras tipificadas em ouro são obras realizadas para a glória de Deus. Acompanhe, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. São obras que glorificam exclusivamente a Deus, o nome de Deus. Mateus 5,16, no sermão que nós conhecemos como Sermão no Monte, Jesus Cristo diz assim: resplandeça a vossa obra diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais no céu. Portanto, se as nossas obras, o nosso trabalho, a nossa construção e contribuição para o reino de Deus glorifica o seu nome, por ela receberemos galardão. Por sua vez, a prata na Bíblia, na tipologia bíblica, aponta para a redenção. No Antigo Testamento, quando alguém desejava resgatar um escravo, ele pagava, ele usava a prata como moeda de troca. No Novo Testamento, a prata simboliza a obra realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, são obras que glorificam o nome de Jesus, obras que são realizadas em nome de Jesus Cristo.
Marcos 16, 17 e 18, a Bíblia diz: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Obras realizadas no nome de Jesus Cristo, símbolo da prata, que está apontando para o sacrifício de Jesus, para a redenção de Jesus Cristo ao homem pecador. Por ela, se é em nome de Cristo, por ela receberemos galardão, receberemos o valor, o pago das nossas obras realizadas em Cristo Jesus. Nós já aprendemos até aqui que o ouro é símbolo da glória de Deus. Portanto, obras que são realizadas para a glória de Deus, que glorifique o nome de Deus. A prata, por sua vez, como símbolo da redenção, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, são obras realizadas no nome de Jesus Cristo. E as pedras preciosas são símbolos do Espírito Santo, obras realizadas na dependência do Espírito Santo, obras realizadas através do poder do Espírito Santo e dos dons espirituais. Como nós vimos, anote aí a referência e estude, leia em casa com mais tranquilidade, medite sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 12, quando Paulo vai falar da distribuição dos dons espirituais, como também dos ministérios do Espírito Santo na sua igreja, na igreja de Jesus Cristo. Portanto, quando nós falamos de pedras preciosas, quando o apóstolo Paulo usa esta analogia das pedras preciosas, são obras realizadas na dispensação do Espírito Santo. E como material indestrutível, ouro, prata e pedras preciosas, por estas obras nós receberemos galardão. Por essas obras seremos coroados, premiados. Se realizamos dentro dessa construção, lançando essa construção sobre o fundamento que é Jesus Cristo, usando as obras como que glorificam a Deus, obras realizadas no nome de Jesus e na dispensação do Espírito Santo, por elas nós receberemos galardão. Se de um lado, dentro desta construção que o apóstolo Paulo nos apresenta em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 11, nós temos os materiais indestrutíveis como ouro, prata e pedras preciosas, e por ele, como nós já vimos aqui, receberemos galardão. Por outro lado, ele nos apresenta aqueles materiais que serão consumidos pelo fogo: madeira, feno e palha. E nós veremos a partir de agora o que cada um significa. A madeira, na Bíblia, tipifica a natureza humana. É uma figura da árvore que cresce por si mesma. E há crentes que fazem muitas coisas, é verdade, mas buscando a glória humana. E no fogo do julgamento, elas vão desaparecer, como nós já vimos no texto. Madeira não resiste ao fogo. Aí talvez você se pergunte, mas Deus opera quando não é para a sua glória? Sim, a Bíblia diz, e Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 15 a seguir: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro
para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Obras tipificadas em madeira são obras aparentes, obras humanas, obras que buscam a vanglória humana. Por sua vez, nós temos o feno. O feno, ele é capim, erva seca. São obras aparentes, sem consistência, sem vida, assim como a erva seca. O capim, ele é perecível e representa as obras dos crentes que trabalham somente buscando a glória e a fama para si. Jesus Cristo nos alerta sobre isso em Mateus capítulo 6. Observe a referência do versículo 2. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Portanto, se ao realizar as obras de Deus, fazemos apenas para a vanglória, apenas para se apresentar aos homens, receberemos o nosso galardão aqui na terra. E ele continua nos orientando quando ele fala sobre a oração. Quando orares, não seja como os hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, e triste será receber o galardão aqui na terra. Ele ainda diz, quando jejuares, não vos mostreis tristes como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. São obras aparentes, obras realizadas para bajulação humana, obras que perecerão no fogo. E por fim, dentro desta construção de materiais destrutíveis, que o apóstolo Paulo diz que perecerá, ele também usa a palha. A madeira ainda tem certa consistência, mas a palha é muito fraca, não resiste o fogo. O vento, a exemplo do capim, ele leva com muita facilidade. É instável. Não pode, por exemplo, se misturar com um trigo. Jesus Cristo nos diz, ou Paulo nos diz em Efésios 4,14, são levados como a palha por todo vento de doutrina. Obras que não têm consistência. Aqueles que iniciam e não concluem, param no meio do caminho, desistem no meio da jornada. Paulo os compara como a palha e não receberão por este trabalho o galardão que está reservado a todos os crentes que, lançando a sua construção sobre o firmamento que é Jesus Cristo, receberão o seu galardão na eternidade. Lembra de Hebreus 9:27? Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma única vez e vindo depois disso o juízo. E 2 Coríntios 5:10, quando Paulo vai dizer, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Pois é, todos nós estaremos diante de Deus em Cristo Jesus. Aqueles que não confessarem a Cristo e que não o receberam como seu Senhor e Salvador,
serão julgados no trono branco. Os crentes se apresentarão a Cristo diante do seu tribunal. Um tribunal para galardoar, para premiar todos aqueles que trabalharam, todos aqueles que construíram, que lançaram a sua construção sobre este fundamento que é Jesus Cristo. Ou no tribunal do grande trono branco, ou no tribunal de Cristo, todos nós estaremos, todos nós compareceremos. E você está preparado para se apresentar diante de Jesus Cristo? Faça uma reflexão neste momento. Como está sendo realizado as suas obras? Quais os materiais que estão sendo usados para esta construção? Materiais que são indestrutíveis, ouro, prata ou pedras preciosas, ou materiais destrutíveis, madeiro, palha ou feno? O que está sendo usado nesta construção? Se glorifica a Deus, se é em nome de Jesus, se é na dispensação do Espírito Santo, por eles nós receberemos galardão. Se não for, a Bíblia nos diz que que as nossas obras perecerão. E a minha oração é para que a nossa construção possa estar fundamentada em Cristo Jesus, nesta primeira categoria de material, para que possamos receber o galardão que está preparado para nós desde a fundação do mundo. Amém? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Qualquer dúvida, ficou alguma dúvida? Deixe aí nos comentários, nós estaremos respondendo à medida do possível. Deixe aí nos comentários a sua dúvida, se ficou alguma coisa que precisa ser esclarecido, nós estamos aqui à disposição, pois nós estamos crescendo juntos aqui no Teolosofando. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo de qualidade. Queremos honrar e louvar ao teu nome, pois o Senhor tem nos dado a oportunidade de lançarmos sobre este fundamento que é Jesus Cristo as nossas obras. E a nossa oração é para que usemos como material aqueles que são indestrutíveis, obras que glorifiquem o nome de Deus, obras realizadas para a glória do nome de Jesus Cristo ou em nome de Jesus e na dispensação do Espírito Santo através dos seus dons. Pai, nos capacite para que possamos realizar as obras do reino de Deus de forma que glorifica o Senhor. Não para a vanglória humana, não com o desejo de ser visto e glorificado pelos homens, pois sabemos que isto perecerá, mas para a glória do teu nome. Usa as nossas vidas como instrumentos do reino para levar o evangelho de Jesus Cristo a todos aqueles que necessitam. Usa as nossas vidas na autoridade e no poder do teu Espírito Santo para expulsar demônios, para levar esta mensagem, para curar os enfermos, em nome de Jesus Cristo, lançando a base sobre este fundamento que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós pedimos a bênção do Senhor sobre aqueles que nos acompanham aqui no Teolosofando. Onde eles estão neste momento, os alcance para a glória do teu nome, de forma abundante. E continue conosco nesta construção que estamos estabelecendo aqui, dentro desta nosso crescimento espiritual e intelectual. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Não se esqueça, se você chegou pela primeira vez aqui no Teolosofando e ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva no nosso canal, ative as notificações, pois nós temos
aqui um compromisso de toda semana estar contribuindo de alguma forma para o seu crescimento, como também comente, deixe a sua contribuição nos comentários e compartilhe o link da nossa aula no grupo da sua igreja, nas suas redes sociais. Diz para todo mundo que tem algo bom sendo construído aqui no Teolosofando. E eu te aguardo para continuarmos neste caminho do crescimento na próxima quinta-feira, onde daremos continuidade nesse tema tão importante da escatologia bíblica. Um grande abraço e até lá!